Muito bom, estamos aqui para falar sobre paladinos. Eu sou Sário Ferreira, autor do livro O Despertar do Paladino, primeiro volume da série Sagrélia. Estamos aqui para resolver este enigma, afinal de contas, o que seria um paladino? Um paladino, ele é baseado nos heróis medievais que faziam parte dos 12 pares do Carlos Magno, ou então da Tábua Redonda do Rei Arthur. Mas o Paladino ele é muito inspirado no cavaleiro medieval, que tinha o desejo de cumprir a justiça sempre, de cumprir com seus códigos, de espalhar a palavra do seu Deus e de ser o herói clássico medieval, aquele que vai lá buscar a princesa que está no alto da torre sequestrada pelo dragão. Mas o paladino ele pode assumir novos tipos, assim como tudo, né? Ele pode assumir novas releituras. Ele pode ser interpretado como esse herói clássico medieval e ganhar novas formas à medida que outros autores, como eu mesmo tentei, vão reescrevendo, reestruturando o que seria um paladino. O paladino clássico ele é baseado em dois pilares. Um dos pilares é a honra e o outro pilar é a religião. Por um lado, o paladino ele tinha muitos códigos de conduta, ele era sempre o exemplo, o reflexo idealizado do herói máximo. É aquele herói que não mente, que não trai os companheiros, que não foge do combate, que está sempre do lado ali e que defende os oprimidos, que abre mão de bens materiais para poder favorecer as outras pessoas que precisam. Então ele é o cara muito bonzinho mesmo. E por outro lado, havia a religião. No caso, por exemplo, os Cavaleiros da Tábua Redonda tinham como divindade superior, que os guiavam pelo caminho divino deles, o cristianismo. Tanto que a maior ambição do Arthur e de seus cavaleiros era encontrar o Santo Graal, que é o cálice onde Jesus Cristo bebeu na última ceia, né? E bem, o Paladino ele tinha essa característica de ser um guerreiro, não só um guerreiro religioso, mas um guerreiro escolhido por Deus. Era quase como se ele fosse uma espécie de santo. Um paladino ele não poderia ser treinado. Você não poderia formar um paladino. Ao menos não até determinado momento em que ele recebesse uma espécie de chamado divino, que ele fosse escolhido pela divindade, por um Deus, aliás, pela religião cristã, né? Pelo Deus cristão, nesse caso que a gente está falando. Então, na ficção, eu falo assim, voltado muito para o Paladino, que está no meu livro, O Despertar do Paladino, os paladinos eles são tocados por divindades. Divindades que escolhem pessoas, chamam essas pessoas. Se a pessoa atende ao chamado, aí sim ela pode ser treinada e evoluída para se tornar um paladino e despertar como um paladino. Aí o nome do livro é Despertar do Paladino, né? Vocês conseguem ter aí também uma ideia sobre o que o livro pode falar. E basicamente é isso, é um guerreiro voltado tanto para o lado divino quanto para o lado da honra. É aquele guerreiro também que não ataca uma pessoa que está desarmada, que prega chances iguais, que vai até o fim em um combate, que fica para trás para defender os companheiros. É um herói clássico mesmo. Aí muita gente vira e fala: ah, não, mas deve ser muito chato ler sobre um paladino, que é aquele herói clichêsado, mas não, porque o paladino ele está sujeito aos mais diversos tipos de conflitos hoje em dia. Você tentar imaginar um paladino com toda essa conduta moral vivendo e sobrevivendo, por exemplo, no mundo de Westeros, do Game of Thrones, do George Martin, pesado, né? Porque o mundo é só traição pra lá
e falcatrua de um lado, falcatrua de outro. Imagine os inúmeros conflitos que um paladino teria em um cenário desse. Então, assim, nem sempre é fácil você ser bonzinho o tempo todo. Tem vezes que o que você tem para escolher é o mal e o mal. E o próprio Nerd Stark mesmo consegue passar isso pra gente, né? Depois que, bem, quem assiste a série sabe, quem lê os livros sabe também o quanto que o personagem sofre tentando seguir um caminho bom, um caminho justo, um caminho direito do herói. Pode ter sido clichê, pode ter uma força muito clichê assim, mas nem sempre os clichês são ruins. E quando você pega esse clichê e coloca com o realismo que a fantasia está assumindo hoje, que as ficções de hoje estão tomando, você tem conflitos interessantes, igual você pega o personagem, o Rick Grimes, da série Walking Dead. Ele é uma espécie de paladino moderno, mas acaba que ele tenta o tempo todo fazer a escolha certa, desde o início da série, mas em um mundo que foi completamente devorado por uma catástrofe absoluta na humanidade, ele não consegue cumprir com isso e decai dos seus próprios parâmetros de justiça, dos seus próprios códigos de conduta e, bem, falha miseravelmente. Mas então o personagem paladino, apesar de ter uma estereotipia um pouco mais forte, tem conflitos muito interessantes para serem desenvolvidos. Assim, dá para trabalhar muita coisa nisso. Logo, um personagem paladino é a representação mais forte que o humano tem da nossa vontade de conseguir assumir o maniqueísmo como uma realidade da vida. Que existe o bem e o mal. E não ele entrelaçado dentro de todos nós, assim. Bem, já falamos muito de paladinos aqui. Se você quer saber um pouco mais da minha releitura do que é um paladino, você pode adquirir o livro. Vocês podem conseguir comigo acessando meu blog, que eu vou deixar aí nas informações do vídeo. Então é isso, gente. Espero que as dúvidas estejam sanadas ou ao menos um pouco esclarecidas a respeito da ideia do que seja um paladino, que é esse guerreiro sagrado. E qualquer dúvida, se vocês tiverem mais alguma coisa para perguntar, pode entrar em contato comigo no meu blog, no meu Twitter, vou deixar os contatos todos aí, tá bom? Então, obrigado, gente. A bênção de Maina com vocês.